Meu nome é Mayra Salles e eu tenho 29 anos. Durante 9 verões seguidos, meus pais me deixavam na casa da minha tia em dezembro e me buscavam em fevereiro, para que meu irmão pudesse ter o que minha mãe chamava de férias em família. 9 verões, 9 cartões postais, 9 versões da mesma lição. No dia da minha formatura no colégio, meu carro já estava com a mala no porta-malas. Antes da meia-noite, eu estava desfazendo as malas em outro estado, e eles não sabiam qual. Levaram 4 anos para me encontrar. E quando finalmente me encontraram, parada no meio do meu próprio café, a mais de 3.000 quilômetros de Minas Gerais, minha mãe olhou para tudo que eu tinha construído. E a primeira coisa que saiu da boca dela me disse que ela não tinha dirigido até ali para pedir desculpas. Ela tinha dirigido até ali para cobrar alguma coisa. Sejam bem-vindos de volta. E deixem que eu conte essa história do começo, do verão em que eu completei 8 anos e da mala azul que começou tudo. A mala apareceu em cima da minha cama no último dia de aula da segunda série. Azul céu, casco rígido, rodinhas pequenas. Minha mãe apresentou a mala como se fosse um presente de aniversário. Sua primeira mala de menina grande, ela disse, sorrindo aquele sorriso que ela só usava na igreja. Eu tinha 8 anos. Achei que mala significava avião, e avião significava parque de diversões, porque foi isso que aconteceu com meu irmão Daniel no ano anterior. Em vez disso, 2 dias depois, dirigimos por 6 horas até Lagoa Funda, no interior de Santa Catarina, onde minha tia Léa morava numa casa verde que cheirava a café e água de lago. Meus pais ficaram só para o almoço. Depois meu pai carregou a mala azul pelos degraus da varanda. Minha mãe se abaixou até ficar na minha altura e disse a frase que eu ouviria pelo resto da infância: criança forte não faz manha. Ela beijou minha testa, entrou no carro e foi embora rumo ao aeroporto, com Daniel no banco de trás, rumo a Beto Carreiro World. E eu fiquei parada naquela varanda e fiz exatamente o que tinham me ensinado. Não fiz manha. Eu já era boa nisso, o que já deveria ter preocupado alguém. Aqui está o detalhe que levei 20 anos para dizer em voz alta. A viagem para o parque foi comprada em setembro. A mala foi comprada em outubro. Ninguém me contou nada até dezembro, o que significa que o plano de me mandar embora existia havia 3 meses inteiros antes de alguém achar que eu merecia uma explicação. Quando as pessoas me perguntam por que eu fui embora do jeito que fui, quieta, com tudo planejado com muita antecedência, eu digo a verdade. Aprendi esse método com a minha mãe. Ela só nunca imaginou que eu seria a que ficaria segurando a mala. Todo verão depois daquele teve o mesmo formato. Na primeira semana de dezembro, a mala azul ia para o porta-malas. 6 horas de estrada, almoço na mesa da tia Léa, o carro indo embora com 3 pessoas dentro. E depois, em algum momento de janeiro, um cartão postal chegava endereçado a mim, com a letra redonda e alegre da minha mãe. Beto Carreiro, no primeiro ano, Chapada Diamantina, Canyon do Itaimbezinho, Balneário Camboriú, Cataratas do Iguaçu, 9 verões, 9 cartões. E todos com a mesma frase alegre no verso: queríamos você aqui. Tia Léa entregava o cartão sem dizer uma palavra, e depois eu a via guardando-o numa caixa de sapato velha na prateleira da despensa, como se estivesse juntando provas para um julgamento que ninguém tinha marcado ainda. E eu lia aqueles cartões do jeito que outras crianças liam figurinhas de pacote de biscoito, procurando um prêmio que não existia. Levei anos para notar o que faltava. Nenhuma vez, dizia, sentimos sua falta. Nenhum dizia, ano que vem você vai com a gente. A mensagem nunca era um pedido de desculpas. Era uma legenda. Olhem a família tendo as férias dela. Em fevereiro, minha professora passava aquela redação que toda criança escreve: o que eu fiz nas férias. E eu escrevia sobre Santa Catarina e tirava nota boa.
E minha mãe colava no quadro da geladeira ao lado de uma foto do Daniel de jet ski. Duas versões do mesmo verão, presas pelo mesmo imã. Parei de escrever aquelas redações com sinceridade lá pelo 4º ano. Ninguém notou a diferença, o que me disse mais sobre a minha casa do que os cartões jamais disseram. Mas os cartões ainda não tinham terminado comigo. Anos depois, eles acabariam importando mais do que qualquer outra coisa que eu possuía. Para ser justa com meus pais, e eu passei anos aprendendo a ser exatamente essa justa e nem 1 milímetro mais, a história não começou com uma mala. Começou com um hospital. Quando Daniel tinha 6 anos e eu tinha 2, ele foi diagnosticado com leucemia. Não tenho memória daquele tempo, mas cresci dentro da arquitetura que ele deixou. 4 anos de quimioterapia, rifas na igreja, um freezer cheio de marmitas de vizinhos. Minha mãe dormia numa cadeira de plástico ao lado da cama dele tantas noites que aprendeu a se dobrar naquilo como um canivete. Meu pai trabalhava dobrado na gráfica para manter o plano de saúde, e em algum momento daquela longa emergência, minha família se reorganizou numa forma que tinha um centro. E o centro era Daniel. Eu entendo isso. Uma casa em chamas se organiza em volta do fogo. Daniel entrou em remissão. O sino, os balões, a foto que ainda está pendurada no corredor dos meus pais. Ele tinha 10 anos, eu tinha 6, e aquilo deveria ter sido o fim da emergência. Em vez disso, virou o documento fundador. Meus pais saíram daqueles anos com uma missão: criar memórias com o Daniel, porque quase tinham ficado sem chance de criar nenhuma, e saíram com uma crença sobre mim que endureceu feito concreto. Mayra é a fácil. Mayra é saudável. Mayra não precisa de nada. Aqui está a parte que eu quero que vocês sentem. As férias sem mim não começaram durante a doença. Começaram 2 verões depois de ele estar curado. A emergência acabou. O sistema que ela construiu, não. Ninguém nunca olhou para a menininha carregando a própria mala pela varanda e se perguntou se a triagem ainda era necessária. Triagem virou só o jeito que a minha família amava. No verão em que eu tinha 10 anos, fiz minha defesa. O destino era o Canyon do Itaimbezinho, e eu queria ver aquilo com uma vontade que doía nos dentes. Fiz tudo direitinho, porque mesmo aos 10 anos eu já era uma planejadora. Arrumei minha própria mochila com uma semana de antecedência. Escrevi uma lista chamada Motivos para eu ir, com caneta hidrocor, e meu principal motivo era que eu nunca tinha visto nada com 1 quilômetro de profundidade. Ensaiei meu discurso no espelho do banheiro. Depois fui até a cozinha e apresentei, lista na mão, enquanto minha mãe enxugava a louça e meu pai ficava na porta girando as chaves no dedo. Minha mãe largou o pano de prato, se abaixou até minha altura, do jeito que sempre fazia nos momentos difíceis, e a voz dela ficou macia como flanela. Essa viagem é para o seu irmão, filha. Você entende? Depois de tudo que ele passou. E aí, quando meu queixo fez uma coisa que eu não conseguia controlar, ela ajeitou meu cabelo atrás da orelha e finalizou com o lema da família: criança forte não faz manha. Meu pai não disse nada. Esse era o instrumento dele. A orquestra inteira do silêncio. Fui para o meu quarto e não fiz manha. Ouvi a máquina de lavar louça ligar, a televisão, os sons comuns de uma casa que já tinha seguido em frente. Mas aqui está o som que eu nunca superei. Por volta das 9 da noite, ouvi o barulho de rodinhas pequenas no piso de madeira. Fui até o topo da escada e olhei para baixo. Minha mala azul já estava arrumada, já fechada, já parada perto da porta da frente. Eu nem tinha tocado nela. Alguém tinha respondido ao meu discurso horas antes de eu apresentá-lo. Nunca mais pedi para ir junto. Já tinha recebido minha resposta para os 9 anos de uma vez só. Se essa fosse uma história mais simples, os verões em si teriam sido o castigo. Não foram. Essa é a misericórdia complicada bem no meio da minha infância. A casa verde da tia Léa,
à beira do lago, era o único lugar do mundo onde eu não era a fácil, a quieta, a que não precisava de nada. Eu era só a Mayra. Leia era a irmã mais velha da minha mãe. Viúva cedo, sem filhos, tinha passado 30 anos tocando uma padaria na cidade até as mãos cansarem. Ela me colocou para trabalhar na primeira semana em que fiquei lá. E não estou falando de brincadeira. Massa de verdade, balança de verdade, pedido de cliente colado no balcão. Ela me ensinou a fazer massa de torta no verão em que eu tinha 9 anos, parada atrás de mim com as mãos sobre as minhas no rolo. Mão fria, coração quente, ela dizia. Perfeito para massa. Quando eu estragava uma leva, ela me fazia diagnosticar como um médico. Água demais, manteiga quente, e fazíamos de novo. Na mesa dela, eu era perguntada sobre coisas e minhas respostas mudavam alguma coisa. O que a gente ia assar, o que a gente ia plantar, o que a gente ia assistir. Uma vez ouvi ela me apresentar para uma vizinha como minha menina de verão, e passei o resto daquele dia andando como se tivesse sido coroada. Numa noite em que eu tinha 11 anos, ela olhou para mim do outro lado de uma torta de pêssego por um bom tempo e disse: "Nessa casa, você não é a quieta. Você é só a Mayra." Depois pareceu que ia dizer mais alguma coisa. Não disse. Levantou e encheu meu copo de leite de novo. Em todos aqueles verões, houve momentos assim. Frases que ela começava a caminhar em direção e depois voltava atrás, como uma mulher indo até a beira de um cais e decidindo que a água estava fria demais. No verão em que eu tinha 12 anos, descobri o que havia do outro lado dessas frases inacabadas. Era tarde da noite e eu desci para beber água. A luz da cozinha estava acesa. Léa estava sentada à mesa com o telefone no ouvido, e eu parei no corredor escuro, porque a voz dela tinha um som que eu nunca tinha ouvido antes. Cortante, quase implorando. Então, deixa ela ficar comigo pro ano letivo. Cláudia. Cláudia é minha mãe. Houve um silêncio longo, longo o suficiente para eu ouvir o lago através da porta de tela. Depois Léa de novo, e agora o tom cortante tinha ficado frio. Não é assim que ia parecer. Essa é a sua resposta. Essa é toda a resposta. Outro silêncio. Não, eu não estou tentando tirar nada de você. Você não pode tirar o que alguém já disse na varanda. Devo ter feito algum barulho, ou talvez o chão fez por mim, porque Léa se virou e me viu parada ali na camisola, com o copo vazio na mão. O rosto inteiro dela trocou de fantasia num segundo. Voltou a ser a tia do verão. E ela disse que o ano letivo em Lagoa Funda era chato mesmo, só neblina, e me levou de volta para a cama com a mão morna entre meus ombros. Nunca falamos sobre aquilo. Eu tinha 12 anos. Entendi só a temperatura da coisa, que algo tinha sido pedido e algo tinha sido recusado, e que a recusa tinha um motivo que minha tia achava imperdoável. Guardei aquilo do jeito que criança guarda as coisas, numa gaveta que só abre quando está pronta. Levaria mais 10 anos para eu descobrir o que Léa realmente tinha oferecido à minha mãe naquela noite, e o que minha mãe tinha recusado, e a desculpa exata que usou para fazer isso. Alguma coisa muda numa menina no ano em que ela para de pedir. Meus pais leram aquilo como maturidade. Os professores me chamavam de autossuficiente e minha mãe repetia a palavra nos jantares como um troféu que tinha ganhado. O que era, na verdade, era matemática. Por volta dos 14 anos, abri um caderno e escrevi uma data na primeira página, dezembro de 2015, o mês em que eu completaria 18 anos com o diploma na mão. E embaixo dela, comecei uma lista que era, na verdade, uma contagem regressiva. Fiz as contas de tudo. Quanto custava alugar um quarto nas cidades que eu nunca tinha visto? Quanto custava um carro usado? Quanto uma pessoa conseguia guardar num ano se fosse cuidadosa e invisível? E invisível era a minha língua materna.
no verão em que eu tinha 17 anos, executei minha primeira operação de verdade. Pedi para pular Santa Catarina e ficar em casa sozinha para trabalhar, e vi meus pais aprovarem em menos de 1 minuto. Nenhuma pergunta a mais, enquanto arrumavam as malas para 2 semanas em Fernando de Noronha. Tão independente, minha mãe contou para as vizinhas. A facilidade daquele sim foi meu próprio diploma. Passei o verão inteiro servindo mesa numa lanchonete de beira de estrada, e toda noite juntava minhas gorjetas e enfiava no envelope colado dentro do armário, atrás dos casacos de frio. No envelope escrevi uma única palavra: fora. Na formatura, o envelope já era uma caixa de sapato velha, e a caixa de sapato tinha R$ 32.000, e nenhuma pessoa na minha casa jamais tinha perguntado para que eu estava guardando aquilo. Presumiram que era para a faculdade. Deixei que presumissem. Faculdade manda carta, e carta pode ser interceptada. Eu já tinha feito meu plano de verdade do jeito antigo, na biblioteca municipal, com um mapa de papel. Eles achavam que eu estava guardando para mensalidade. Eu estava guardando para uma porta. Escolhi meu futuro na Biblioteca Municipal de Vale Fundo, numa mesa de canto, com um atlas e um bloco de anotações. Minhas exigências eram frias e simples, longe o suficiente para que ninguém pudesse dirigir até lá num impulso, barato o suficiente para viver com salário de garçonete até eu achar algo melhor. E tinha que precisar de padeiro, porque, graças à minha tia, panificação era a única coisa que minhas mãos sabiam fazer melhor que a maioria dos adultos. Passei semanas folheando páginas naquele outono. Aí, numa tarde, virei numa reportagem sobre uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, e ali estava, uma cidade enrolada em volta de um lago tão azul que parecia pintado. Serra Azul. Fiquei ali olhando aquela água, e lembro de pensar que parecia o lago da tia Leia. Se o lago da tia Leia tivesse crescido e saído de casa também. Foi toda a cerimônia, nenhuma lista de prós e contras. Algumas decisões a gente reconhece em vez de tomar. Achei 3 cafés e uma padaria de resort na lista de comércios da cidade, anotei os endereços no bloco e mandei propostas de trabalho com o endereço de retorno que pertencia à minha amiga Jaque, cuja caixa de correio os pais nunca conferiam. Não contei a ninguém, nem para Léa, e deixá-la de fora foi a única parte que doeu como engolir vidro, mas eu conhecia minha mãe e sabia que depois que eu sumisse, toda pessoa que gostava de mim seria sentada à mesa da cozinha dela e interrogada naquela voz macia de igreja. A única forma de proteger minha tia de ter que mentir por mim era garantir que ela não tivesse nada para mentir. Em outubro, uma resposta chegou na caixa de correio da Jaque. Um café à beira do lago precisava de um ajudante de cozinha a partir do verão. Pagava quase nada. Li 4 vezes e dormi como uma rainha. Formatura foi no 2º sábado de dezembro de 2015, no campo de futebol, cadeiras dobráveis sobre a grama. Eu já estava de pé, antes das 5 da manhã, e às 5h30, meu carro, com R$ 9.500 do meu próprio dinheiro de gorjetas, estava arrumado na garagem. A mala azul no porta-malas, a caixa de sapato com o dinheiro embaixo do estepe, e ao lado dela, uma coisa que ninguém teria previsto. A outra caixa de sapato, aquela com os 9 cartões postais que eu tinha tirado da despensa da Léa em silêncio no verão anterior. Não me perguntem por que eu os levei. Aos 18 anos, eu os chamava de provas. Levei anos para admitir que eram uma ferida que eu ainda não tinha parado de apertar. Meus pais foram à formatura. Quero ser precisa sobre isso, porque precisão é a única vingança em que sempre confiei completamente. Eles vieram, sentaram, e 40 minutos depois, no meio da letra S, minha mãe se inclinou e sussurrou que precisavam sair mais cedo, porque o novo emprego do Daniel, em Belo Horizonte, ia dar uma festa de assinatura de contrato,
E o trânsito na rodovia ficava feio. Apertou meu pulso. Muito orgulhosa, ela disse, quando minha fileira finalmente se levantou e chamaram Mayra Salles, subi ao palco, apertei a mão de um estranho e olhei para 2 cadeiras vazias, com programas em cima do assento. E aqui está a parte estranha. Nem doeu do jeito de sempre. Pareceu um recibo, como se o universo estivesse discriminando, pela última vez, exatamente o que eu era para eles, para eu poder ir embora com as contas fechadas. A vida inteira eu tinha me perguntado se meu plano me fazia a vilã da família. Eles saíram da minha formatura mais cedo, e eu parei de me perguntar. Naquela noite, jantei com eles. Disse que estava cansada, subi para o quarto, e às 4 da manhã, fui embora. Se você já foi aquela que ficou esperando no corredor enquanto tiravam a foto da família, quero que saiba que eu te vejo. Contem nos comentários onde vocês estavam no verão em que fizeram 10 anos. Eu leio todos. Deixei um bilhete em cima da mesa da cozinha, preso com o açucareiro para não ser confundido com lixo. Rascunhei aquilo umas 30 vezes durante o inverno, e cada rascunho ficava mais curto, porque tudo o que eu tinha de verdade para dizer ia se comprimindo em cada vez menos palavras. A versão final dizia: estou bem, sou adulta. Por favor, não me procurem. Assinei com um M, do jeito que a Leia sempre me chamava, o que era ou uma pista ou uma despedida, e nunca decidi qual das duas. Depois dei ré na garagem com os faróis apagados e só os liguei no fim da rua. 3 dias, mais de 3.000 quilômetros. Dormi 2 vezes dentro do carro, em estacionamentos de posto, portas travadas, banco reclinado, a caixa de sapato com o dinheiro balançando embaixo do estepe feito um coração batendo. Em algum ponto do Paraná, parei num posto de gasolina, desmontei meu celular e troquei o chip por um pré-pago que tinha comprado em dinheiro ainda em Minas. Meu número antigo, o que a minha mãe tinha, morreu numa lata de lixo às saídas de Curitiba. Na noite do 3º dia, subi uma ladeira na estrada e a cidade inteira de Serra Azul se abriu lá embaixo, pinheiros descendo até aquela água impossivelmente azul, e tive que segurar firme o volante porque minhas mãos queriam tremer, e eu não tinha atenção sobrando para deixar. 18 anos. Tudo que eu possuía num carro pequeno, ninguém no mundo sabia onde eu estava. E quando digo ninguém, é ninguém mesmo. Você acharia que isso parece uma queda. Pareceu a primeira respiração completa que eu dava desde os 8 anos. 11 dias depois, um policial bateu na porta do meu motel e eu abri sabendo exatamente quem tinha mandado ele. Deixem que eu segure o policial por um instante, porque para entender o que aconteceu naquela porta, vocês precisam ver a vida que eu estava construindo atrás dela. O café que me contratou ficava à beira do lago e se chamava Café Beira do Lago. 40 anos de chão de pinho gasto e macio como sabão pertencia a uma mulher chamada Rosa Bittencourt, que tinha 64 anos na época e comandava a cozinha dela como uma pequena marinha de guerra. Lavei louça 10 horas por dia. Minhas mãos racharam, e eu amei aquilo, do jeito que a gente ama qualquer coisa que é inteiramente nossa. Encontrei um estúdio em cima de uma garagem por R$ 400 por mês. E quando o aquecedor de rodapé quebrou no meu 1º maio, eu não liguei para o proprietário. Quero que vocês notem isso, porque levei anos para entender. Assisti vídeos de concerto na biblioteca, comprei um fusível térmico por R$ 30 e consertei sozinha, com o disjuntor desligado e a língua entre os dentes. Disse a mim mesma que aquilo era economia. Não era. Era doutrina. Em algum lugar dentro daqueles 9 verões, eu tinha absorvido o catecismo da família. Precisar de alguma coisa é um imposto que os outros pagam, e eu preferiria dormir com frio a bater numa porta. Lembrem-se disso sobre mim. É a falha em que essa história toda acaba se apoiando. Na semana antes da comemoração de Natal, a padeira do café torceu o pulso,
e Rosa me encontrou na pia. Alguém aqui atrás sabe assar? Ela perguntou para a cozinha inteira. Minha mão subiu antes que minha timidez pudesse votar contra. Ela ficou de pé sobre mim, enquanto eu abria uma massa de teste, braços cruzados, e eu fiz do jeito que tinha feito centenas de vezes numa casa verde em Santa Catarina. Rosa provou um pedaço, olhou para mim diferente e perguntou onde eu tinha aprendido. Minha tia, eu disse. Então sua tia criou uma padeira, Rosa disse, e foi embora. Fiquei ali parada sobre aquela torta como se fosse um passaporte. O policial na porta do meu motel, naqueles primeiros 11 dias, era mais jovem do que eu esperava e visivelmente entediado, o que acabou sendo a melhor coisa que ele poderia ser. Minha mãe tinha registrado um boletim de pessoa desaparecida em Minas Gerais no dia depois da formatura. O boletim seguiu o rastro do meu primeiro saque, no cartão de débito, um tanque de gasolina que eu tinha pago eletronicamente antes de aprender a lição, e terminou numa verificação de bem-estar na minha porta. Entreguei minha carteira de motorista e meu contrato de aluguel novinho. Ele olhou para os dois, olhou para mim e fez a única pergunta que a lei realmente se importa em fazer. A senhora está aqui por vontade própria? Eu disse que sim. Ele me fez assinar um formulário confirmando que eu era uma pessoa adulta desaparecida por vontade própria. E depois explicou, no tom de quem lê um horário de ônibus, exatamente como funcionava. Sua família vai ser avisada que você foi localizada e que está segura. Não vão saber onde você está. Esse é seu direito. Tenha uma boa noite. E foi todo um milagre. O sistema que minha mãe achou que ia me trazer de volta, na verdade, puxou uma cortina legal entre nós. E todo o charme da voz de igreja dela não conseguia abrir aquela cortina, porque a cortina não negocia. Antes de trocar de número, uma última mensagem de voz tinha passado, dela. Fiquei parada naquele quarto de motel e ouvi uma vez. Mayra, isso é muito dramático, filha. Nós te criamos melhor que isso. Criança forte não faz. E eu apaguei bem ali, no meio da frase, e o quarto ficou quieto. É a única vez na minha vida em que consegui terminar aquela frase por ela. Pelos 4 anos seguintes, aquela meia frase foi o último som que a voz da minha mãe fez na minha vida. 2 anos inteiros depois, em Serra Azul, a mala azul ainda estava arrumada. Quero ser honesta sobre o que isso significa. Eu tinha um apartamento, um emprego em que eu era boa, um contrato de aluguel com meu nome e uma mala perto da porta do armário que eu nunca tinha desfeito por completo. Como se uma parte de mim ainda estivesse parada numa varanda em Santa Catarina, esperando um carro voltar. Num domingo à noite, no meu 3º outubro ali, finalmente abri a mala no chão para esvaziar de vez. E lá no fundo estava a caixa de sapato, 9 cartões postais. Peraucarero até Foz do Iguaçu, em ordem. A letra redonda da minha mãe sorrindo para mim. Queríamos você aqui. Levei a caixa até os fundos do café, onde Rosa mantém um tambor de aço para queimar lixo, e fiquei parada lá com um isqueiro na mão por muito tempo. Depois voltei para dentro. Não porque tinha perdoado alguma coisa, mas porque queimar aqueles cartões pareceria mais um desaparecimento, e eu estava cansada de resolver as coisas sumindo. Em vez disso, sentei no balcão depois do fechamento com uma caneta, virei cada cartão e, embaixo da legenda da minha mãe, escrevi o que aquele verão realmente tinha sido. Verão 3. Aprendi a nadar sozinha porque não tinha ninguém para me ver fazendo isso. Verão 5. Parei de chorar na hora de ser deixada lá e todo mundo me elogiou por isso. Verão 8. Leia me perguntou o que eu queria, pela primeira vez, e eu não consegui responder, porque ninguém nunca tinha feito aquela pergunta. 9 cartões, 2 letras, 2 versões de uma infância. Coloquei a caixa na prateleira acima do fogão, onde a gente guarda as coisas que realmente pretende olhar de novo. Disse a mim mesma que estava guardando como comprovante. A verdade é que alguma parte de mim
Ainda esperava que alguém pedisse para ler o outro lado. No meu 3º ano, eu já era a padeira do beira do lago, e cada vez mais, eu que tocava a cozinha nas manhãs em que as juntas de Rosa estavam ruins, o que era mais manhãs do que ela admitia. Ela tinha 66 anos na época. Numa tarde de julho, ela me sentou com 2 cafés e falou tudo na lata, do jeito que fazia tudo. Ela queria se aposentar, enquanto o quadril ainda deixava ela mexer no jardim. O café valia por volta de R$ 180 mil, com os equipamentos. Ela já tinha recebido propostas, uma de uma rede e uma de um homem que usou as palavras lounge de vape dentro da sala de jantar dela, e teve sorte de sair vivo. Não vou vender 40 anos para alguém que vai destruir tudo, ela disse. Prefiro vender aos poucos para alguém que vai amar. Depois ela olhou para mim de um jeito que esquentou minha nuca. 40 mil de entrada, ela disse. Eu financio o resto, mensal, do jeito antigo, para alguém em quem eu confio. Ela deixou aquilo pousar exatamente pelo tempo necessário. Fui para casa naquela noite, colei uma folha de papel quadriculado dentro da porta do armário e no topo escrevi 40 mil e embaixo, a lápis, o número que eu tinha, 23.400. Pelo ano e meio seguinte, aquela folha foi minha religião. Gorjetas, hora extra, sem streaming, botas ressolando em vez de trocar. 26, 31, 38. As pessoas falam sobre comprar um negócio. Não era isso. Era a primeira coisa que eu tinha querido em voz alta e em volume máximo, onde perder aquilo podia realmente me machucar. Um lugar com meu nome na escritura, numa cidade que eu escolhi, onde ninguém jamais poderia decidir de novo quais membros da casa contavam como família. Rosa só fez uma exigência. Não some de mim, ela disse. Eu ri. Ela não riu. Preciso contar sobre o único fio que eu nunca cortei, porque sem ele, nada no final dessa história faz sentido. Todo ano, na primeira semana de dezembro, eu comprava um cartão postal do Lago Serra Azul, daqueles de turista, tudo pintado de azul, sem remetente, sem assinatura, nenhuma referência à cidade visível na foto. Conferia toda vez. No verso, onde vai a mensagem, eu desenhava uma torta pequena, com a borda crimpada, do jeito que se rabisca num guardanapo, e mandava para uma casa verde em Lagoa Funda, Santa Catarina. No 1º de dezembro, fiquei parada na caixa de correio por 10 minutos antes de deixar cair, calculando os riscos como um auditor de banco. Léa saberia que as perguntas da minha mãe estavam vindo. Léa teria que guardar esse segredo numa família que já a considerava a irmã estranha. Não era pouca coisa o que eu estava pedindo de uma mulher com quem eu nem estava falando. Deixei cair mesmo assim, porque a alternativa era deixá-la passar janeiro se perguntando se eu estava viva. Ela nunca respondeu, porque não tinha endereço para responder. Mas no verão seguinte, uma cliente habitual do café mencionou que a prima dela tinha vindo visitar de Santa Catarina, e senti os 2 estados se tocarem por meio segundo, e fui até a câmara fria e respirei até passar. 4 cartões em 4 anos, um rabisco de torta, em vez de um nome. Foi toda a nossa correspondência, e minha tia leu exatamente certo. Ela, mais do que ninguém, sabia quanto uma pessoa consegue dizer no verso de um cartão postal. O que eu não sabia, e só fui aprender quando tudo explodiu, era o quanto guardar aquele segredo estava custando para ela em toda mesa de feriado em Minas Gerais. Minha segurança tinha um preço. Ela só nunca me mandou a conta. A reportagem foi ideia da Rosa, e quero que isso fique registrado, porque durante 4 anos, toda a forma da minha vida tinha uma regra no fundo. Fique pequena, fique impossível de encontrar. Uma jornalista de uma revista regional chamada Serra em Lago estava fazendo uma matéria sobre instituições da cidade à beira do lago, tinha ouvido falar da nossa torta de amora, e Rosa,
que nunca conheceu um holofote em que não empurrasse outra pessoa, se ofereceu por mim. A jornalista queria o nome da padeira. Queria uma foto perto dos fornos. Fiquei na cozinha com as mãos num pano, enquanto todos os meus alarmes disparavam ao mesmo tempo, e então olhei em volta, para o inverno lento que estava chegando, para a artrite da rosa, para o número na folha quadriculada, que crescia ou não crescia, dependendo de quantos estranhos encontravam aquela sala. E fiz a conta que eu vinha evitando. O café precisava ser encontrado. Você não consegue tocar um negócio com coração de programa de proteção a testemunhas. Então eu disse sim. Fiquei perto dos fornos, avental limpo, sorrindo. E 3 semanas depois, lá estava, a torta de amora que valia atravessar o lago para provar. Meu nome impresso, Mayra Salles. Primeira vez na minha vida adulta. Meu rosto na primeira página de uma revista que eu nunca tinha temido, porque quem em Minas Gerais lê Serra em Lago, por umas 2 semanas fiquei orgulhosa de um jeito que parecia andar num piso novo, testando cada tábua. Depois a revista postou a matéria no site, e sites não têm limite de cidade. Uma mulher que eu mal lembrava, prima distante da minha mãe, deixou um comentário embaixo da foto 11 dias depois de ela ir ao ar. Um comentário curto com uma interrogação. Essa não é a menina da Cláudia? Era uma terça-feira do fim de outubro, aquela hora morta entre o café da manhã e o almoço, e eu estava atrás do balcão, embalando um pedido quando o sino da porta tocou. Eu disse, já te atendo, antes de levantar os olhos. Aí levantei os olhos. Minha mãe estava parada no meio do meu café. 4 anos e 3.000 quilômetros. E lá estava ela entre a mesa 6 e a vitrine de doces, no casaco bom de lã, o cabelo mais grisalho do que a versão com quem eu tinha discutido na cabeça esse tempo todo. Atrás dela, segurando a porta do jeito que segurava toda a porta da minha infância, em silêncio, estava meu pai. Ele parecia menor, e a mão livre dele, junto ao corpo, estava tremendo, um tremor fino e constante, como um celular no silencioso, e alguma parte fria e clínica de mim registrou aquilo e arquivou antes que meus pensamentos formassem uma palavra sequer. Ninguém se mexeu, a máquina de expresso chiava. Vi minha mãe absorver tudo com aquele olhar lento e varredor que ela sempre foi ótima em fazer. O quadro negro com minha lista de tortas, a reportagem emoldurada perto do caixa, o avental com o logo do Beira do Lago amarrado 2 vezes na cintura porque era cortado para alguém maior. 4 anos. O que quer que saísse da boca dela primeiro, pensei, me diria tudo, do jeito que a primeira frase sempre dizia na nossa família. Ela terminou a inspeção, olhou para mim, para minha vida inteira ali de pé, resolvida, sem drama, e apertou os lábios naquele jeito que sempre vinha antes do sorriso de igreja. E disse, então foi por isso que você abandonou sua família. Foi aí que soube que eles não tinham dirigido 2 dias por um pedido de desculpas. Tinham dirigido 2 dias para me buscar. Servi café para os 2. Quero que vocês entendam por quê. Não foi fraqueza. Uma mulher dona do próprio chão pode se dar ao luxo de servir café nele. Eles se sentaram no balcão como clientes, e por 20 minutos minha mãe me deu a história autorizada da minha infância, e eu escutei do jeito que se escuta um guia turístico descrever a própria casa da gente. Na versão dela, eu tinha tido 9 verões maravilhosos com minha tia, a quem eu adorava. Na versão dela, tinham me dado independência, o maior presente. Olha como deu certo, olha esse café. Na versão dela, meu desaparecimento tinha sido uma fase, uma crueldade que ela tinha suportado com elegância, e não precisávamos reabrir aquilo agora que eu já tinha tirado do sistema. Aqui está o que me assustou de verdade. Ela não estava mentindo. Dá para perceber quando alguém mente. Minha mãe acreditava em cada sílaba, do jeito que se acredita numa estrada que se dirige há 40 anos.
Em algum ponto ao longo daquelas décadas, ela tinha construído uma versão da nossa família em que cada escolha era amor. E vivia nela do jeito que todos nós vivíamos naquela casa, confortavelmente e sem nunca checar o porão. Meu pai quase não disse nada, o que era sua própria forma de fluência. O dedo dele batia no balcão, um ritmo desigual que ele parecia nem saber que estava fazendo. 2 vezes o peguei, olhando para a reportagem emoldurada, para meu nome nela, com uma expressão para a qual eu não tinha arquivo. Por fim, fiz a pergunta que 4 anos tinham afiado. Por que demorou tanto para me encontrar, se isso tudo importava? E meu pai silencioso, abriu a boca pela primeira vez desde a porta. E o procurei, ele disse, mal um sopro. A mão da minha mãe pousou na manga dele, leve como um guardanapo, e ele parou. Então minha mãe cruzou as mãos no meu balcão e foi direto ao assunto da viagem. Seu pai tem Parkinson, ela disse. Diagnosticado na primavera. Face inicial, o tremor, a rigidez. Você já viu a mão dele? Ela falou como quem relata o tempo, e deixou o silêncio dar uma volta. E eu fiquei ali, segurando a jarra de café, enquanto a palavra Parkinson reorganizava o homem perto da janela em alguém que eu ia perder 2 vezes. Ele olhou para mim e deu de ombros de leve, num pedido de desculpas, como se a doença fosse uma visita que ele tivesse convidado sem querer. E aí minha mãe continuou, porque o diagnóstico não era o ponto da frase, era a pista de decolagem. Daniel não tem como cuidar disso, ela disse. Ele tem os filhos, a carreira, você entende. As palavras caíram exatamente nos sulcos que 9 verões tinham cavado, as necessidades de alguém, e depois eu, a que não tinha nenhuma. Ela estendeu a mão pelo balcão e segurou meu pulso, o mesmo aperto da formatura, e disse a frase que ela tinha atravessado o país inteiro para entregar. Você sempre foi a forte, Mayra. Está na hora de você voltar para casa. Para o Natal, ela quis dizer para começar. Aí a gente conta para todo mundo junto. Um anúncio de família. Ela já estava na lista de convidados. Olhei para a mão dela no meu pulso, unha feita, o anel da avó dela, e a coisa mais estranha aconteceu. Senti o peso exato daquilo, e pesava o que pesa uma etiqueta de bagagem. 4 anos, 3.000 quilômetros, uma cortina legal, um nome novo num contrato, uma vida construída tábua por tábua com minhas próprias mãos rachadas, e a primeira frase completa que minha mãe teve para mim foi uma escala de trabalho. A vaga da Forte tinha reaberto, e eu estava sendo convocada de volta. Puxei meu pulso de volta, devagar, do jeito que se tira uma faca da mão de uma criança. Disse, não. Não um discurso, não um manifesto trêmulo, só a palavra. E depois, porque o movimento do almoço estava chegando em 20 minutos, disse que a cozinha precisava de mim e que eles deveriam provar a torta de amora antes de voltar dirigindo. O rosto da minha mãe fez algo complicado e se acomodou em dignidade ferida, sua paróquia de origem. Do lado de fora, pela vitrine, vi ela reorganizar meu pai rumo ao carro, e ele olhou para trás uma vez, e eu não acenei, e ele também não. E de algum jeito aquela foi a troca mais honesta que nós 3 tivemos naquela manhã inteira. Naquela noite, meu celular tocou de um número de Minas que eu não conhecia. Daniel. Minha mãe tinha dado o número dele para o que ela tinha exigido de mim no balcão, que eu tinha entregado só para acabar com a visita. Quase não atendi. Ainda bem que atendi. E quero ser justa com meu irmão, do jeito que prometi ser justa com todo mundo. Exatamente. Nem mais, nem menos. Ellen não começou com o script da família. Começou com uma pergunta, quieta, desequilibrada. É verdade que você odiava ir para a casa da tia Léa? E eu disse, nunca odiei a casa da Léa. Odiei o que aquilo significava. E contei o que aquilo significava. Tudo.
Mala em outubro, a varanda, os cartões. A linha ficou tão quieta que conferi a tela. Depois meu irmão, 26 anos, disse: Mamãe me contou que você amava ir para lá a vida inteira. Eu acreditei nela. A voz dele quebrou no final. Ele não me pediu para voltar para casa cuidar de ninguém. Pediu só uma coisa: não some de mim de novo. Depois de desligarmos, fiquei um bom tempo olhando para uma caixa de sapato na prateleira, acima do meu fogão. Aqui está a parte que ninguém avisa. Cortar contato é uma decisão, mas continuar longe é uma decisão que a gente toma toda santa manhã. Se você já teve que escolher entre a sua paz e a versão que a sua família tem de você, comenta "Eu escolhi eu" aqui embaixo, para que a próxima pessoa role a tela e saiba que não é a única. E fica comigo, porque o jantar que mudou tudo está chegando. Liguei para Leia na noite seguinte, e assim que ela ouviu minha voz, soube que algo tinha acontecido, porque todo o nosso ritual era um cartão postal mudo por ano, e agora ali estava eu, falando. Eles me encontraram, eu disse, e contei sobre o café servido, a convocação de volta. Ela ficou quieta por um momento. Depois minha tia respirou fundo e pagou uma dívida que estava 10 anos vencida. Você tinha 12 anos, ela disse. Você desceu para beber água. Sei que você ouviu parte daquilo. Aqui está o resto. Naquele verão, ela tinha se oferecido para me levar pelo ano letivo inteiro. Não uma visita. Matriculada em Lagoa Funda, meu próprio quarto, ela pagando tudo. Meus pais livres para orbitar Daniel em tempo integral. Eu criada numa casa onde alguém realmente levantava os olhos quando eu entrava numa sala. Ela tinha o papelório meio rascunhado. Tinha ensaiado por semanas antes de discar. E minha mãe ouviu a proposta inteira, tudo, e recusou de vez. E o motivo que ela deu não foi que sentiria minha falta. O motivo, palavra por palavra, depois de todos esses anos, foi: não é assim que ia parecer. Uma filha mandada embora de vez. As pessoas iam fazer perguntas. Uma filha emprestada nos verões. Isso era só acampamento de primos. Isso era saudável. 9 verões era o máximo que minha ausência conseguia pesar, enquanto a foto da família continuasse pendurada certinha. Minha infância tinha sido racionada, no limite exato das aparências. Feito uma dieta. Fiquei parada na minha cozinha em Serra Azul, segurando o telefone, fazendo a única conta que eu nunca tinha me deixado fazer. Nunca foi descuido, foi política. Depois Leia disse a outra coisa. Eu devia ter lutado mais, filha. Vem para o Natal comigo, não por eles. Para você nunca mais precisar se perguntar quem você seria naquela sala. Não dormi direito por 3 noites. Eu queria dizer que o debate era sobre meus pais, mas era, principalmente, sobre uma folha de papel quadriculado. 38.700. Era ali que o número estava. R$ 1.300 de faltar para apertar a mão da Rosa depois de 4 anos de botas ressolando. Voltar para Minas não era uma passagem de avião. Era uma rachadura no casco inteiro da minha vida. E eu me conhecia bem o suficiente para saber por que aquilo me apavorava. Se aquela casa cravasse os ganchos de volta em mim, a Forte faria o que a Forte faz: absorver, acomodar, desaparecer sem sair do lugar, que é o único tipo de desaparecimento que eu ainda não tinha tentado. Na 4ª manhã, fiz a coisa que eu nunca tinha feito na vida adulta. Pedi ajuda em voz alta, com a verdade inteira junto. Sentei a Rosa na mesa de canto dela antes de abrir e contei tudo: Minas, os verões, a mala, a mão do meu pai, o número na folha quadriculada, e do que eu tinha medo, que o Natal fosse me custar em dinheiro e em coragem. Ela ouviu tudo, braços cruzados. Depois disse: o café está aqui, há 40 anos. Pode esperar 3 semanas. E aí,
porque Rosa nunca uma vez errou o centro de um alvo, acrescentou: "E você, aguenta?" Comprei a passagem naquela tarde, de Porto Alegre até Belo Horizonte, no dia antes do Natal. E depois fiz uma coisa que eu não conseguia explicar direito na hora. Peguei a mala azul debaixo da cama e arrumei para a viagem. 4 anos ela tinha ficado ali, vazia, aposentada. Se eu ia voltar para dentro daquela casa, ia entrar com a bagagem em que eles tinham me ensinado. Chamem de testemunha. Algumas provas a gente carrega. Algumas provas carregam a gente. Léa desceu de Santa Catarina e me encontrou no aeroporto de Belo Horizonte. E a visão dela no desembarque, grisalha agora, varrendo as cabeças exatamente do jeito que costumava varrer a praia procurando por mim, desmontou mais da minha compostura do que o voo inteiro tinha desmontado. Pegamos um motel perto da rodovia. Quero que esse detalhe seja notado. 2 mulheres adultas com família na cidade e a gente ficou num motel. Porque um limite do qual você não consegue sair não é um limite, é um quarto de hóspedes. Naquela noite, passamos na casa, uma visita de cortesia antes do evento principal, e minha casa de infância fez uma autópsia de si mesma para mim, cômodo por cômodo. A parede do corredor era o Daniel, em todos os tamanhos. Time de futebol infantil, formatura, o sino da remissão, o casamento, um museu com uma única ala. Eu aparecia 2 vezes, as 2 em fotos de turma, um rosto entre 24. Meu antigo quarto virou um espaço de yoga agora. Minha mãe disse aquilo alegremente, como quem dá boas notícias de imóvel. E aí, em cima do armário da cozinha, vi a outra caixa de sapato, os cartões dela, as mesmas 9 viagens, as cópias que ela tinha guardado, arrumadas num cesto de vime como um pot-pourri, curadas, expostas. Nossa família mantinha 2 arquivos dos mesmos 9 verões. O dela, num cesto para as visitas admirarem. O meu, acima de um fogão em Serra Azul, com a verdade escrita nos versos, os mesmos cartões, museus diferentes. Meu pai me acompanhou até o carro quando fomos embora. Debaixo da luz da varanda, a mesma luz de sempre, ele apertou um papel na minha mão, dobrado bem pequeno, do jeito que homens da geração dele dobram qualquer coisa que não conseguem dizer. A mão dele tremia contra a minha, da doença ou do momento, eu não sabia dizer. Lê depois, foi tudo que ele conseguiu falar. Guardei no bolso do casaco e aquilo ficou lá a noite inteira, feito um tic-tac. O Natal chegou. Pronto para a câmera, porque minha mãe produz feriado do jeito que uma emissora produz final de novela. 12 pessoas para o jantar, as 2 emendas da mesa abertas, a louça boa com a borda dourada, guardanapos dobrados em forma de cisne, coisa que eu nunca vi em nenhuma outra casa do país. A lista de convidados era o elenco completo, o irmão da minha avó e a esposa dele, 2 primas da minha mãe, os vizinhos que a Cláudia colecionava, e a família do Daniel, a esposa dele Karina, e a filha deles, Nina, de 3 anos, orbitando a mesa de sobremesa, feito uma pequena lua. Cheguei com a Léa, e cheguei carregando uma torta de amora numa caixa branca. E se você acha que aquela torta era só sobremesa, você não estava prestando atenção. Minhas mãos fizeram aquilo. As mãos da Léa ensinaram minhas mãos, e aquilo estava prestes a se sentar no centro da mesa da Cláudia, o que significava que, por uma tarde, meus 3 mundos inteiros ficariam empilhados no mesmo descanso de panela. Minha mãe nos recebeu na porta, com o sorriso de igreja em volume máximo, e apresentou a sala inteira, num único fôlego. Olha ela aí, nossa viajante do mundo. Não está magrinha? Nina se escondeu atrás da perna da Karina e me estudou, essa estranha em formato de tia. Meu pai sentou na cabeceira da mesa e observei o tremor negociar com os copos de água e desviei o olhar porque ele me pegou olhando. Foi tudo honestamente tranquilo.
tranquilo tipo conversa fiada, logística de caçarola, as opiniões do tio-avô sobre obras na rodovia. Aí o peru chegou à mesa e o purê circulou, e minha mãe se levantou na cabeceira, pegou a taça de vinho e bateu com uma colher. Tim, tim, tim. E disse: "Antes de comermos, eu tenho uma notícia maravilhosa para dividir com a família." Aqui está a coisa sobre a minha mãe e eu. As duas tínhamos chegado àquela mesa com um anúncio. Ela só presumiu que o dela era o único. Minha mãe ficou de pé naquela cabeceira como uma mulher que tinha ensaiado no banho, e entregou a notícia em 2 movimentos. Primeiro, o tom menor. Como alguns de vocês sabem, o Fernando andou tendo problemas de saúde, e os médicos confirmaram que é Parkinson. A mesa fez o que mesa faz. O suspiro suave. A mão da tia-avó no colo, a boca da vizinha em ou. Murmúrios de "Ai, Fernando! Ai, Cláudia!" Meu pai estudou o próprio prato durante tudo aquilo, como um homem sendo discutido no próprio funeral. E aí minha mãe levantou o queixo e modulou para o tom maior, a parte pela qual ela tinha dirigido 3.000 quilômetros para preparar o terreno. "Mas aqui está a notícia boa", ela disse. "A Meira está voltando para casa, para ajudar a cuidar do pai dela." Ela deixou aquilo pousar, e depois enfeitou. Ela sempre foi a forte. A sala explodiu na resposta exata que ela tinha encomendado. O tio-avô disse: "Essa é minha menina", e ergueu a cerveja. Uma das primas até bateu palma, 3 palmadinhas. A vizinha enxugou o olho com o guardanapo cisne e disse: "Que filha exemplar." E minha mãe recebeu tudo aquilo com um aceno lento, a maestrina humilde, enquanto a mão dela pousava no meu ombro. E eu entendi que eu era o anúncio, do jeito que o peru era o centro de mesa. Olhei em volta daquela mesa, para 12 rostos brilhando por causa de uma frase sobre a minha vida que nunca tinha sido dita para mim como uma pergunta. E o déjà vu foi tão preciso que chegava a ser químico. Uma viagem comprada em setembro, uma mala comprada em outubro, uma filha avisada em dezembro. 15 anos depois, a mesma máquina. E a máquina nunca tinha nem considerado a hipótese de a peça recusar. Aí, dentro dos aplausos, a vozinha da Nina se ergueu do cadeirão, clara como uma sineta de mesa, com a única pergunta que ninguém naquela sala conseguiria sobreviver. Ela apontou o garfo para mim e perguntou para a mãe dela: "Quem é essa moça?" Karina fez sinal para ela ficar quieta, as bochechas ficando vermelhas, mas a pergunta ficou pairando ali sobre os cisnes, porque, saindo da boca de uma criança, aquele era o verdadeiro estado da família. A Forte era uma estranha para o membro mais novo dela. Meu irmão fixou o olhar no prato. Meu pai olhou para mim. Eu coloquei o guardanapo ao lado do prato e levantei. Aqui está o que eu tinha aprendido em 4 anos tocando um negócio pequeno. Você nunca vence uma sala gritando mais alto. Você abaixa a voz até a sala ter que vir até você. Fiquei de pé ali até a última risadinha morrer sozinha, e depois falei no volume que se usa para ler uma história de ninar. "Você está certa, mãe", eu disse. "Eu nunca fiz manha. Eu construí uma vida." E porque finalmente eu tinha a palavra naquela mesa, 22 anos depois de ser móvel nela, mantive as frases curtas e coloquei uma de cada vez, como quem põe a mesa. "Eu não vou voltar para casa", eu disse. O tio-avô começou a falar e pensou melhor. "Mas ninguém nessa família vai dizer que eu deixei meu pai tremendo numa mesa. Então aqui está o que vai acontecer no lugar disso." Contei que tinha passado a última semana no telefone com uma agência de cuidados domiciliares em Belo Horizonte, licenciada, com referência do próprio neurologista. 3 manhãs por semana para começar, aumentando conforme meu pai precisar. As faturas viriam para mim, em Serra Azul. Já estava tudo agendado. A primeira cuidadora começaria na segunda-feira. Não contei quanto custava. Vou contar para vocês, porque vocês mereceram essa conta.
Era a folha quadriculada, era a entrada, ou quase toda ela, as botas ressoladas e o streaming nunca assinado. 4 anos e meio de viver pequeno. Um número que eu conseguia recitar dormindo, redirecionado num único telefonema. O aperto de mão da Rosa ia ter que esperar, e a espera não tinha data para acabar que eu conseguisse enxergar. O rosto da minha mãe passou por todo o repertório, ferido, depois parlamentar. Ela tentou a martelada. Depois de tudo que essa família te deu, ela começou. Eu não levantei a voz nem um pouco. Você me deu uma mala, mãe. Todo dezembro. Saiu tão baixo que a mesa se inclinou para ouvir, e aí a frase terminou de detonar, e nenhum garfo se mexeu. Vi a tia-avó olhar para minha mãe, e vi o olhar não ricochetear de volta, e aquilo era novo. Segundo, eu disse, eu vou visitar o pai 2 vezes por ano, e vou ligar todo domingo. Eu venho como convidada, chamada, não escalada. E terceiro, meu nome está aposentado dos anúncios de família. Nada da minha vida vai ser levantado e contado para uma mesa de novo, a menos que seja eu quem esteja de pé. Esse é o acordo inteiro. Não tem negociação dentro dele. Minha mãe pousou a taça de vinho com um clique e foi para o último recurso, a saída mais velha da propriedade. Se você sair dessa casa, ela disse, nem se dê ao trabalho de voltar. E lá estava, o preço total faturado na frente de testemunhas. A filha que financia a cuidadora vira, na versão autorizada, a menina que abandonou o pai doente no Natal. Eu sabia a história que ela ia contar antes mesmo de a porta se fechar. Paguei o preço assim mesmo. Olhei para minha mãe e disse, essa casa não me cabe desde que eu tinha 8 anos. E aí, meu pai empurrou a cadeira para trás, segurou na mesa e ficou de pé, tremendo. E a sala inteira parou de respirar. Mas antes que meu pai conseguisse tirar uma palavra do peito, minha mãe se quebrou. Não em lágrimas. Minha mãe não faz lágrimas na frente da louça boa. Ela quebrou fora do script, o que para ela é muito mais nu. Ela ainda segurava a beirada da mesa e disse para ninguém em particular, numa voz que eu nunca tinha ouvido dela. Eu tinha 12 anos. A mesa se virou para ela. Eu tinha 12 anos, ela disse de novo, quando as pernas da minha mãe pararam de funcionar. A Leia tinha 18 e já tinha ido embora, trabalhando a 2 estados de distância. Alguém tinha que cozinhar, lavar, carregar, levar ela ao banheiro às 2 da manhã. E era eu. Sempre fui eu. E ninguém nunca me perguntou nada também. Ela parou um segundo tarde demais. Do jeito que se para quando se ouve a própria voz dizendo a coisa que a gente passou 50 anos não dizendo. Ninguém nunca me perguntou nada também. Lá estava. A máquina inteira, a mala, os cartões, a Forte. Tudo aquilo não tinha sido uma invenção da minha mãe. Era uma coisa que ela tinha herdado, do jeito que se herda uma mesa. Ela tinha sido a menina na pia e tinha sobrevivido decidindo que não ser perguntada era uma medalha. E tinha pregado essa medalha na própria filha com orgulho, o único jeito que ela sabia dizer, você é como eu. Por um longo segundo, eu a vi aos 12 anos, num fogão alto demais para ela, e sentiu quase da possibilidade de amá-la do jeito que se ama alguém, que a gente poderia ter sido. Leia falou do outro lado da mesa, bem baixinho, para a irmã, através de 50 anos. Cláudia, ela não é você, deixa ela ir. Minha mãe olhou para mim, e eu fiz a única coisa que ainda restava, que era ao mesmo tempo verdadeira e gentil. Eu sei, mãe, eu disse. Ninguém te perguntou. É por isso que eu estou parando isso agora. Para que ninguém mais nessa mesa precise ser perguntado. Eles só vão poder pertencer. Ela não respondeu. Sentou-se bem reta, olhando fixo para os cisnes de pano. Aí, me virei para a única pessoa ainda de pé. Meu pai. Ele estava parado na cabeceira, as 2 mãos na madeira, o tremor correndo pelos copos de cristal,
e todo mundo esperou por um discurso que nunca ia vir, porque 40 anos numa gráfica ensinam um homem que palavras são coisa que outras pessoas mandam imprimir. Ele olhou para mim e disse: "Lê." Então eu li, ali mesmo, de pé à mesa, porque ele tinha ganhado testemunhas, e eu também. Desdobrei o papel do bolso do casaco. Era a cópia de uma fatura, datada de novembro de 2016, 14 meses depois de eu ter ido embora. Falcão Investigações, Belo Horizonte. Contrato, busca de paradeiro, tentativa de localização, marcado embaixo em vermelho, sem resultado, caso encerrado a pedido do cliente. E embaixo, na letra alta e baixa de tipógrafo do meu pai, agora trêmula nas pontas, um bilhete que ele devia ter escrito naquela semana. Não achei nada. Sua mãe mandou parar. Ela volta quando precisar de nós. Parei de ler. Não devia ter parado. Desculpa, pai, eu disse. Fiquei ali segurando 14 meses do meu pai me procurando. Aquilo não consertava nada. Ele tinha contratado um homem em vez de levantar a voz. E quando o homem não achou nada, ele tinha se dobrado, do jeito que sempre se dobrava. Ele sabia disso também. Era o que aquele papel era, uma confissão de que tinha desistido, vinda da única pessoa naquela mesa honesta o suficiente para colocar o próprio fracasso por escrito. Mas aqui está o que também era, prova de que, antes de a história ser reescrita, alguém naquela casa tinha procurado. Dobrei de volta, pequeno, do jeito que ele dobrava as coisas, e guardei no bolso para sempre. Depois, contornei a mesa, coloquei minha mão sobre a mão trêmula dele e disse: "A cuidadora começa segunda, pai. E quando você estiver pronto para vir de avião me visitar em Serra Azul, eu vou te ensinar a abrir massa." Léa pegou nossos casacos na varanda, exatamente nas mesmas tábuas onde uma mala azul costumava esperar todo dezembro. Terminei ali a frase que eu vinha escrevendo desde os 8 anos. Levaram 4 anos para me encontrar. Levei 9 verões para parar de esperar ser encontrada. Aqui está o balanço final. 1 ano depois, porque prometi a vocês precisão, não um laço de fita. A cuidadora se chama Patrícia e começou naquela segunda-feira. Meu pai me manda fotos agora, do celular de botão dele. Péssimas, meio cortadas pelo polegar. A primeira foi uma selfie dele e da Patrícia, os dois de cara feia para a câmera feito reféns. Legenda: ela conta meus comprimidos que nem sua mãe conta talher. É a piada mais longa que ele faz em anos. Sua gente se fala aos domingos, ligações curtas, são suficientes. E suficiente é uma fortuna, de onde eu venho. Minha mãe e eu não falamos mais. No Natal seguinte, um cartão chegou em Serra Azul. Elegante, sem carta dentro, assinado com a letra redonda dela, mãe. Não desculpa, não com amor. Só o título que ela ainda não está pronta para perder. Algumas portas não batem nessa vida. Algumas só ficam fechadas, devagar. Rosa e eu assinamos o contrato em março. Quando o número ficou curto, ela balançou a mão e refez a conta ela mesma. 25 mil de entrada em vez de 40. O saldo dividido no mensal, mais 4 anos no prazo. Vai me custar mais no fim das contas. E assinei sorrindo, porque acontece que um sonho com financiamento continua sendo um sonho. Tem uma linha nova pintada no vidro da porta do café, embaixo do nome da Rosa. Pequena, porque eu pedi pequena, e Miss Salles, proprietária. Em janeiro, um carro alugado entrou vindo da estrada do lago, e meu irmão desceu, e depois soltou o cinto da filha. Ficaram 4 dias. Nina comeu torta de amora com as 2 mãos e me rebatizou de tia torta, o que eu aceitei legalmente. E na última manhã, Daniel ficou um bom tempo parado diante da prateleira acima do meu fogão, onde a caixa de sapato fica aberta agora, e leu o verso dos 9 cartões, a letra da mãe dele de um lado, a da irmã do outro. Ele não disse nada por um tempo.
Depois arrumou os cartões, guardou de volta e disse: Desculpa eu nunca ter virado os cartões. Foi o único pedido de desculpas que recebi de Minas naquele ano. Também foi o único que algum dia realmente importou. O que nos leva ao Natal seguinte, o primeiro no meu café. Empurramos todas as mesas do beira do lago numa fileira só, da cozinha até a janela, e alimentamos quem quer que não tivesse lugar melhor para estar. Funcionários, clientes fiéis, o novo ajudante de cozinha cuja família é do Haiti, um viúvo chamado Gus que dá gorjeta em lenha. 22 cadeiras, nenhum guardanapo cisne, nenhum anúncio. Rosa deu graças em 2 idiomas. Leia voou pela primeira vez em uma década, e eu a coloquei na cabeceira, porque todo o reino deveria ver comer a própria rainha de verdade. Antes da torta, entreguei um cartão postal para ela. O lago de Serra Azul na frente, aquele azul impossivelmente pintado. No verso, na minha letra, a velha saudação de sempre e o ponto de exclamação. Queríamos você aqui. Ela leu, riu e depois parou de rir e olhou pelo comprimento inteiro daquela mesa fumegante, até a janela e o lago de verdade lá fora. E, pela primeira vez na minha vida, a pessoa para quem o cartão era destinado já estava dentro da sala. A mala azul mora em cima do armário da despensa agora. Guarda as toalhas de mesa de feriado. 2 vezes por ano eu tiro ela, sacudo o tecido e ponho a mesa mais comprida da cidade com a bagagem que era para me ensinar a ir embora em silêncio. Quanto ao que eu aprendi, cabe numa frase: família não é quem divide seu sangue ou seu sobrenome. É a gente que nunca precisa mandar cartão postal, porque nunca deixa você ser a que está faltando. Essa é a minha história. 9 verões, uma mala azul e uma mesa com meu nome na porta. Se isso te lembrou dos verões em que você foi a Forte, me conta nos comentários. Eu leio todos. Compartilha com alguém que precisa da própria mesa mais comprida. Deixa seu comentário, se inscreve e eu te vejo no próximo vídeo.